E hoje a receita que eu vou ensinar para vocês é esse mini pão pita ou pão árabe de um jeito bem fácil e prático. Vou mostrar também para vocês duas maneiras de assar esse pão, tanto no forno como na frigideira. Esse pão é muito versátil, ótimo para você fazer sanduíches, servir com patês ou pastinhas. E para você aprender como é que prepara essa receita, não perder nenhuma dica e o seu pão ficar perfeito, fica comigo até o final desse vídeo. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e vamos colocar a mão na massa. E para esse pão pita eu estou usando meio quilo de farinha de trigo. São 500 gramas, em xícaras são 3 xícaras e 2 colheres de sopa. Vou fazer um espaço aqui no centro. Eu vou acrescentar meia colher de sopa de sal. 5 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. E eu já vou misturar aqui o fermento e o sal na farinha. Agora eu vou acrescentar 300 ml de água, é água em temperatura ambiente. E 2 colheres de sopa de azeite. Você pode também usar o óleo vegetal sem problema nenhum. Eu vou começar misturando com a espátula a farinha aqui na água e já vou amassar com a mão. Agora que eu já misturei os secos com os líquidos, eu vou começar a amassar com a mão. Então você só precisa amassar até que toda a farinha se incorpore no líquido e a massa fique uma massa mais homogênea. Esse pão é bem fácil de fazer, como vocês estão vendo, são poucos ingredientes, é uma receita bem econômica e o resultado vai te surpreender. Já misturei bem a massa com os líquidos, não tem mais nada de farinha na minha tigela. A massa fica nesse ponto aqui, ela fica uma massa um pouco mais rústica. Ela ainda tem bastante pedaços mais grossos, mas tem duas maneiras que você pode fazer agora. E você pode sovar essa massa à mão ou na batedeira planetária por uns 10 minutos até que ela fique bem elástica, ou você pode fazer como eu. Eu vou colocá-la num saco plástico e vou levá-la para a geladeira por 30 minutos. Eu tenho aqui um saco plástico, esse saco plástico que a gente compra no supermercado, que é para guardar alimentos. Vou pegar a minha massa, vou colocá-la aqui dentro. Tira todo o ar. E agora é só levar para a geladeira. Assim que minha massa refrigerar por 30 minutos, eu volto aqui para mostrar o ponto que ela fica e a gente vai continuar preparando esse pão. A massa do pão pita já ficou aqui na geladeira por 30 minutos, ou então você sovou ela por 10 minutos. Agora eu vou mostrar como ficou a minha massa que eu deixei aqui na geladeira. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada e eu vou tirar aqui a minha massa. Como vocês podem ver, depois de meia hora a massa já fica bem elástica, olha só, ela estica bastante. Agora eu vou fazer o seguinte, eu só vou fazer uma bolinha com essa massa, porque agora ela precisa descansar fora da geladeira. Se você também sovou a massa, você também boleia ela, faz ela no formato de uma bolinha, e agora eu vou colocar ela de volta na bacia. Eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui na minha bacia. Vou espalhar um pouco, assim a massa não vai grudar. Vou colocar a minha massa, eu vou cobrir e vou deixar essa massa fermentando por 30 minutos, assim ela vai crescer um pouco, ela vai desenvolver mais o glúten, que é uma etapa importante para o seu pão inflar e ficar bem bonito. Então daqui a pouco eu volto, a gente vai dividir essa massa, vai bolear, abrir os pães e eu vou mostrar para vocês como assa no forno e na frigideira. Já se passou mais meia hora, a minha massa já cresceu. E vejam como ela está bonita. Agora eu vou tirar o ar dessa massa e vou passá-la para a mesa. Vou polvilhar com um pouco de farinha de trigo. Vou tirar essa massa. Eu vou novamente fazê-la no formato de uma bolinha, mas uma bolinha um pouco mais achatada. Deixar uma bolinha mais ou menos assim. E vou dividir essa massa em 16 partes. Você pode fazer na balança também, assim você deixa todas as partes do mesmo tamanho. Então essa receita vai render 16 pães. Dividir as 16 partes, vou separar as bolinhas.
Agora eu vou pegar cada uma dessas partes, vou juntar aqui todas as pontas no centro, vou colocar a emenda para baixo e com a minha mão eu vou boleando até formar uma bolinha. Você vai fazendo esses movimentos circulares até ela ficar uma bolinha bem lisa. E a bolinha tem que ficar assim, uma bolinha bem lisa. Eu pesei todas as partes e rendeu 16 pãezinhos de 50 gramas cada. Agora eu vou fazer isso com todas as partes da massa. Eu já fiz as 16 bolinhas, vou cobrir novamente e vou deixar descansando por mais 15 minutos. E os pães já descansaram por mais 15 minutos e agora vem a parte mais importante, a parte onde a mágica acontece, é a parte da gente assar esses pães. Eu vou começar a abrir os pães, mas você já pode ligar o seu forno na temperatura mais alta, assim ele vai estar bem quente e o pão vai assar bem rápido. O meu fogão é a gás, eu não tenho a parte do grill que fica em cima. Se você tiver o grill em cima, pode ligar o grill também, assim ele vai assar ainda mais rápido. E outra coisa, eu vou usar para assar meus pães uma forma de rocambole. Essa minha forma tem 40 por 30 e eu já vou levá-la para o forno para ela aquecer junto com o forno. Eu já testei levando a forma fria para o forno quente e ele demora mais para assar. Com a forma quente, ele vai assar mais rápido. Então já vou deixar a forma aquecendo junto no forno. Para abrir o pão, eu vou colocar um pouco de farinha aqui na minha bancada. Vou pegar uma das bolinhas e vou colocar um pouco de farinha por cima também. Agora com os dedos eu vou apertando bem para tirar o ar. E com o rolo de macarrão você pressiona aqui na metade, puxa para frente. Na metade, puxa para trás, não precisa fazer muita força. Você vira o pão e faz esse movimento umas 4 vezes até que ele fique com uns 12 centímetros de diâmetro. Mas não precisa colocar muita força. Quando o pão fica assim, ele fica com essa espessura aqui de mais ou menos 1/2 centímetro, você deixa ele sobre um pano de prato limpo. Eu vou deixar o pão aqui e vou abrindo o restante. Já abri todos os pães e agora eu vou pegar minha forma que já está aquecendo no forno. A forma está bem quente, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo nela. Eu vou pegar um dos pães e vou fazer o seguinte. Essa parte que estava para cima, eu vou colocar para baixo. E você faz isso colocando a parte de cima para baixo, porque a parte de baixo que está em contato com o pano, ela está mais úmida. Agora eu vou levar para o forno, como eu falei para vocês, que está aquecido na temperatura mais alta. E para assar ele vai levar em torno de 5 a 8 minutos, você fica de olho no seu forno. Se o seu forno tem grill, provavelmente ele vai ficar um pouco mais dourado na parte de cima. O meu, como não tem, ele vai ficar um pouco mais clarinho. E enquanto tem uma leva de pães assando no forno, eu já vou mostrar para vocês como fazer ele na frigideira. E a minha frigideira, estou usando uma antiaderente, mas não é necessário que seja antiaderente, ela já está bem quente. Agora eu vou colocar um pão, é o mesmo processo, o lado que está para cima eu vou colocar para baixo. Daqui a pouco ele vai começar a encher de bolhas. O importante é que a frigideira seja uma frigideira mais grossa, assim o seu pão vai assar mais rápido. Depois de 20 a 30 segundos ele começa a encher de bolhas. É a hora da gente virar esse pão. Você vira ele com cuidado para não furar. E agora é aguardar ele começar a estufar. Ele vai estufar como se fosse um balão. E olha só, ele estufou, parece um balão. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar para tirar esse ar. Agora eu vou apertar para tirar o ar. E vou colocar esse pão numa tigela forrada com pano de prato e vou cobrir ele para ele não perder umidade. E aqui depois de uns 4 minutinhos no forno, todos os meus pães já estão inflados. Eu vou deixar eles mais uns minutinhos só para ele assar. Acabei de tirar os pães do forno. Olha só como ele fica, ele está bem inflado. Ele dora um pouco aqui na parte de baixo. Agora eu vou colocar eles junto com aqueles pães que eu já fiz na frigideira. Então vou colocar eles aqui na bacia. Eles ficam diferentes do que o pão que você faz na frigideira. Ele não fica tão dourado. E vou cobrir com pano de prato. Agora eu vou aguardar esfriar um pouco, daí eu mostro para vocês como eles ficaram. E eu já estou com todos os meus pães pitas assados. Eu fiz a metade na frigideira e a metade no forno. No forno ele leva em torno de uns 7 a 8 minutos para ficar pronto. Agora eu vou mostrar um de cada um para vocês como ele fica. Esse aqui é o pão que foi assado no forno. Ele fica assim mais clarinho, um pouco mais dourado na parte de baixo. Agora eu vou cortar aqui só uma ponta com a tesoura para vocês verem. Olha só. Com pão bem oco, ótimo para você rechear, você pode fazer um sanduíche, um patê. Esse pão é delicioso e como vocês viram é bem fácil de fazer. Agora eu vou pegar um pão que eu fiz na frigideira. E esse é o pão que eu fiz na frigideira. A diferença é que ele fica assim mais dourado dos dois lados.
E agora eu vou cortar aqui também para vocês. E olha só, fica oco, igual o pão assado. Agora você faz da maneira que você achar melhor na sua casa. E eu espero muito que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje, esse mini pão pita, pão sírio ou pão árabe, não importa o nome, o importa é que é uma delícia e eu quero ver todo mundo fazendo em casa. Se você fizer, não esqueça de deixar um comentário aqui no meu vídeo, lembrando a você também que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde, então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixa aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!